Olá! O programa Extra Classe de hoje debate a importância de Joaquim Pedro de Andrade para o cinema brasileiro. Além disso, você confere o Sempre em Movimento e a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. Joaquim Pedro de Andrade começou a interessar-se por cinema no início da década de 50, quando cursava Física na Faculdade Nacional de Filosofia, no Rio de Janeiro. Sua relação com o cinema se deu através do cineclube da escola, onde organizava projeções e debates junto com um grupo, no qual vários se tornaram cineastas. Joaquim Pedro é um dos grandes nomes do cinema brasileiro, motivo pelo qual é homenageado com o nome do Cineclube do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. Um traço marcante em sua filmografia é a relação do cineasta com a literatura, que você confere na entrevista de hoje. Nosso convidado é o cineasta, crítico e produtor cultural Geraldo Veloso, que conheceu de perto o cineasta Joaquim Pedro de Andrade. Olá, Geraldo, tudo bem? Olá, tudo bem? Geraldo, grande parte dos cineastas brasileiros tiveram sua iniciação através dos cineclubes. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre essa relação entre cineclube, educação, iniciação profissional. Os cineclubes tiveram importância muito grande na formação, como você falou, de cineastas brasileiros. Leon Isma, Joaquim Pedro de Andrade, Davi Neves, Cacá Diegues, né? Essa geração, sobretudo a geração do cinema novo. No primeiro momento, nós tivemos o Cineclube Chaplin, que também teve uma influência muito forte do processo do criticismo, né? Do ensaísmo cinematográfico, de onde surgiram figuras como Vinícius de Moraes, como Plínio Susequinde da Rocha, Saulo Pereira de Melo, enfim, que tiveram uma importância muito grande sobre essa geração. Em Minas Gerais nós tivemos o SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos, né, que, digamos, desovou, né, Carlos Prates Correia, Neville de Almeida, Oswaldo Caldeira, Alberto Graça, modestamente a minha pessoa, enfim, quer dizer, nós tivemos esse momento, né, dentro do cineclube. Nós fundamos esse cineclube e da projeção de filmes e edição de um jornalzinho, então passamos para a produção. E o grupo que se juntou nessa atividade lá, várias dessas pessoas se profissionalizaram depois. Por exemplo, o Paulo César Sarraceni, o Saulo Pereira de Melo, que foi fazer filme de publicidade, hoje é um dos mais famosos, né? O Marcos Farias, o Leon Hirso, toda essa turma era de lá. Agora, Geraldo, a relação do Joaquim Pedro de Andrade com a literatura não foi só profissional, mas pessoal também, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu uso dizer que o Joaquim Pedro, ele impregnou-se pela literatura contemporânea brasileira, que eu chamo da cozinha de casa, né? Quer dizer, frequentavam a casa do pai, né, Rodrigo Melo Franco de Andrade, que, diga-se de passagem, também tem textos literários, né? Ele publicou um livro chamado Velórios, e nunca mais se aventurou, né? Mas eu achei que frequentavam ali Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Gilberto Freire, Jorge Amado, e entre outros. Inclusive, a estreia do Joaquim Pedro de Andrade foi na direção de 2 documentários de escritores brasileiros, né? Que é Gilberto Freire e Manuel Bandeira, não é isso? Exatamente, né? São o Poeta do Castelo, caso do Manuel Bandeira, e o Mestre de Apipucos, que é o caso do Gilberto Freire. E como é que foi a recepção desses documentários? Bom, a recepção do documentário de curta-metragem naquele momento era muito frágil, né? Enfim, esses filmes tinham uma circulação muito restrita, né? Aos cineclubes, algumas escolas, enfim. Então, quer dizer, eles foram muito bem recebidos pela crítica, né, em geral, né? Porque eles diferenciavam muito do curta-metragem que se praticava então, que era também uma produção muito incipiente. Sim, e o Joaquim Pedro de Andrade tinha uma ligação pessoal com o Manuel Bandeira, não é isso? Certamente, isso, né? Como eu disse, ele frequentava a casa do pai, né? E Manuel Bandeira é o pai do modernismo literário brasileiro, né? Agora, Geraldo, você chegou a trabalhar com o Joaquim Pedro de Andrade em algumas filmagens. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência. Bom, eu fiz o primeiro filme da minha vida como profissional, foi Padre e a Moça, baseado no Carlos Drummond de Andrade, um poema do Carlos Drummond de Andrade. E foi o primeiro filme que eu fiz, né? Joaquim esteve em Belo Horizonte, procurou o SEC, o Centro de Estudos Cinematográficos, e nós elegemos um grupo de pessoas que esse grupo seria indicado para colaborar com o Joaquim.
E eu estava no meio desse grupo, tive a felicidade de colaborar com esse filme como o meu primeiro trabalho. E Joaquim me levou para o Rio de Janeiro para fazer a pós-produção, a finalização do filme. E eu deslanchei uma carreira pessoal, profissional, em cima desse convite de Joaquim para estar no Rio, né? Enfim, isso aí foi o momento onde eu começo a desenvolver uma trajetória profissional que redundou em colaboração em mais de 120 filmes ao longo de 46 anos hoje de carreira. Agora, com o Joaquim Pedro de Andrade, você chegou a participar de outra filmagem também? Não, eu fiz um filme já como montador. Eu fiz o que ele chama de Cinema Novo, um filme Improvisir um Zielbewusst, que era o nome em alemão, porque ele fez esse filme para a TV alemã, e fiz a versão brasileira desse filme, que eu montei a narração do texto português. Foram os únicos trabalhos com os quais eu estive próximo de Joaquim profissionalmente. Sim. Geraldo, o quarto trabalho do Joaquim Pedro de Andrade foi um documentário sobre Garrincha, em 1962. Conforme eu li, foi um marco para o documentário brasileiro. Por que ele representou um marco? O que ele trouxe de inovador? Bom, o Joaquim tinha voltado da sua temporada europeia de formação. Ele tinha estudado no IDEC, no Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, e também com o Museu do Homem, né, com Jean Rouch, que se tornou um pioneiro daquele cinema que começou a florescer naquele momento, que era o famoso cinema verdade, né? Rouch depois fez uma obra monumental de cinema etnográfico, né? Foi para a África e várias partes do mundo. E esse cinema tinha uma técnica do cinema direto, do som direto, que era uma coisa ainda inédita no cinema. Joaquim traz isso para o Brasil, né? E ao mesmo tempo faz também um tipo de cobertura futebolística, né? Que depois foi incorporada nos cinejornais da época, sobretudo o Carlos Niemeyer, né? O Canal 100, que fazia uma cobertura futebolística convencional toda semana, nós tínhamos isso nos cinejornais. Para o público espectador é muito difícil falar isso, porque não existe mais cinejornais, mas era uma coisa, um complemento obrigatório nas sessões de cinema convencionais. E o Joaquim, ele realmente imprime uma outra maneira de observar, de registrar esse fenômeno do futebol, né, que depois influencia essa cobertura futebolística. E a adaptação, Geraldo, que o Joaquim Pedro de Andrade fez de Macunaíma, a obra de Mário de Andrade, também representou um marco para o cinema brasileiro? Como é que foi? Porque essa é a obra dele, parece que é mais lembrada, né? É a obra dele mais popular, né? O Joaquim, ele sempre teve uma dificuldade, não por ele, mas pelo fato que o cinema brasileiro praticava-se naquele momento, aquilo que a gente usualmente chama de cinema novo, né? Não tinha grande repercussão popular, porque o cinema brasileiro sempre foi um estranho no seu próprio país, né? Porque o mercado era dominado pelo produto estrangeiro. E o Macunaíma foi um filme que teve muito público, né? Foi amado pelo público. E, sobretudo, eu atribuo isso a uma série de razões. Primeiro porque é um filme que retorna o seu tom da chanchada brasileira, da carnavalização, né? E, evidentemente, muito fiel a Mário de Andrade, na medida que o Mário de Andrade faz um épico, né, sobre a cultura brasileira, digamos assim, um coquetel, né, de referências folclóricas, de cultura popular, enfim, quer dizer, da mitologia brasileira, não é? Mário de Andrade é transportado para o cinema de uma maneira extremamente inteligente, uma leitura cinematográfica que passa, como eu disse, pela chanchada, coisa que o Joaquim não praticava. Padre Amoço é um filme introspectivo, é um filme interior, né? Ele, como se diz, ele solta a franga, né, nesse filme, e com isso ele atinge uma dimensão popular extremamente interessante e efetivamente cria uma maneira de fazer cinema para o próprio cinema novo. Depois Cacá vai fazer Chica da Silva, muito em cima dessa provocação que Joaquim propõe no Macunaíma.